para que serve a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Quais são as atribuições dela? Por que ela foi criada? Veja, nós vimos que se estabeleceu aí uma nova lei no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, que diz o seguinte, ó, a partir de agora, nós vamos proteger a intimidade, a vida privada das pessoas, não vai ser mais assim você usar os dados pessoais dos indivíduos. Daí veio todas aquelas regras da Lei Geral de Proteção de Dados que nós já estudamos. Bom, mas para garantir que isso vá funcionar, o que é necessário? É necessário que haja aí um órgão que vá fiscalizar, seja uma pessoa jurídica própria ou um órgão do próprio Poder Executivo. E por esse motivo foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quais são as suas atribuições? Primeira delas, zelar pela proteção de dados pessoais. Então, ela vai ficar o tempo todo, eles estão criando software, mecanismos junto com o SERPRO, que é o órgão de informática, lá, uma empresa de informática do governo federal, que cuida das declarações de imposto de renda. Então, tem todo um sistema, um know-how que eles já têm, e eles estão desenvolvendo sistemas para controlar todas as empresas no Brasil que usam dados. Editar normas e procedimentos sobre proteção de dados pessoais. Então, tem várias coisas que precisam ser regulamentadas. Por exemplo, um hacker ataca uma empresa que é cliente de vocês. Pega os dados e diz assim, ó, se não me pagar tanto, eu vou vazar esses dados na internet, não sei o quê, a empresa de vocês vai ficar exposta. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados diz que para a empresa não ser punida, ela tem que estar em dia com a LGPD, tem que ter um encarregado de dados, tem que ter o relatório de impacto dos dados pessoais, tem que ter tudo aquilo e tem que comunicar imediatamente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Bom, comunicar imediatamente é quanto tempo? É 12 horas, 24 horas, 5 minutos, 2 dias, 4 dias? Quanto tempo é imediatamente? Isso não está escrito na lei. Então, tem que ser o quanto antes. Mas ela pode, a Autoridade Nacional pode editar normas e procedimentos para dizer como isso vai ser feito. Bom, deliberar administrativamente sobre a interpretação da LGPD, lembrando que quando a Autoridade Nacional delibera sobre a interpretação da LGPD, ela está dando uma interpretação administrativa. Se eu não concordar com essa interpretação, eu posso entrar na via judicial para tirar aquele ônus que a interpretação trouxe ao meu cliente. O que mais? Requisitar informações de agentes de tratamento. A Agência Nacional pode, a qualquer momento, notificar uma empresa para ela prestar informações, e a empresa tem a obrigação legal de prestar essas informações. E instituir mecanismos de reclamações sobre tratamento ilícito. Então, eles têm um canal lá chamado Ouvidoria, que nós vamos estudar hoje, onde é um mecanismo onde as pessoas vão reclamar sobre tratamento ilícito de seus dados. Fiscalizar e aplicar sanções nos termos da lei. Isso é outra atribuição da Autoridade Nacional, ou seja, ela vai pegar a Lei Geral de Proteção de Dados a partir de agosto e vai começar a aplicar as penalidades de até 2% do faturamento anual das empresas. Comunicar às autoridades sobre infrações penais que tiver conhecimento. Então, se a Autoridade Nacional faz uma fiscalização numa empresa, observa que eles trataram licitamente dados, então houve violação da LGPD, vai aplicar suas multas. Mas, junto a isso, eles verificaram a ocorrência de outras infrações penais, ela vai comunicar ao Ministério Público, à Polícia Federal e tal, para que essas autoridades tomem as providências cabíveis. Comunicar aos órgãos de controle o descumprimento da LGPD por parte dos órgãos públicos. Então, prefeitura, Estado, União, todos os órgãos, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, todos eles têm que se adequar à LGPD. Quem não estiver adequado à LGPD, a Autoridade Nacional, por exemplo, ao município X lá, não se adequou à LGPD. A Autoridade Nacional, então, vai tomar conhecimento disso por alguma reclamação, por alguma auditoria, e aí ela vai abrir um processo administrativo, vai comunicar os órgãos de controle, que seriam os tribunais de contas, né? Dos respectivos estados ou da União, para que eles responsabilizem lá os agentes administrativos, seja o prefeito, seja o presidente da Câmara de Vereadores, seja quem for o responsável técnico, para que essa pessoa responda pelo ilícito cometido, pelo ato de improbidade administrativa, porque descumprir a LGPD constitui ato de improbidade administrativa. Então, vai começar a acontecer, porque as pessoas começaram a perguntar assim, mas professor, eu olhei na LGPD lá,
Não tem nenhuma multa para prefeito, não tem multa para governador, para presidente, para o pessoal do poder público quando eles descumprem a LGPD. Né? Não tem multa. Não tem multa porque a multa é o povo que paga, né? Não tem multa. Mas o que que tem? Tem o seguinte: se o ente público não cumpre a Lei Geral de Proteção de Dados, o que que vai acontecer? A Agência Nacional vai apurar dentro de um processo administrativo, vai encaminhar todo o processo administrativo para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, e esse administrador público vai responder por ato de improbidade administrativa, sob o aspecto administrativo, e vai se buscar a sua responsabilidade penal pelos crimes eventualmente cometidos em face daquela violação. Então, os agentes públicos, eles têm uma responsabilidade, na meu ver, mais pesada que as empresas. A empresa só paga uma multa, mas o agente público não, ele responde a um processo de improbidade administrativa. Então, é importante que prefeituras, câmaras de vereadores, autarquias, fundações, todas se adequem, certo? Suelen e doutor Anderson, não estou vendo vocês na tela, está com problema? O que que houve, Suelen? Está aí, voltou. Doutor Anderson também voltou, muito bem. Sempre elegante, sempre bonito, doutor Anderson, é outro nível, né? É outro padrão. Tá bom, então, né? Muito bem. Então, quem assessora município, quem assessora a Câmara de Vereadores, ó, comecem a se aligerar. Por quê? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor. A Agência Nacional de Proteção de Dados está se estruturando, ela vai começar em breve a fazer fiscalização e eles vão começar pelos órgãos públicos. Para vocês terem uma ideia, o Poder Judiciário Federal, Conselho Nacional de Justiça, TRF, Justiça Federal, já estão trabalhando desde o ano passado, mudando o procedimento, mudando um monte de coisa para se adequar à LGPD. Já estão trabalhando nisso. Tem prefeitura que nem começou, nem sabe o que é LGPD. Tem Câmara de Vereadores, pior ainda. E o que que vai acarretar para os responsáveis? Uma ação de improbidade administrativa. Quem é que vai encaminhar essa ação? A Agência Nacional. Ela vai verificar que a prefeitura não fez, não cumpriu a lei. Então, ó, o administrador público que descumpre a lei, né, que comete ilícitos, isso é encaminhado para o Ministério Público, é encaminhado para os órgãos de controle externo, que é o Tribunal de Contas, e aí começam os processos de improbidade e os processos penais. Então, tem que ter cuidado. Bom, o que mais? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados também ela vai ser responsável por difundir as normas e políticas públicas de proteção de dados. Então, ela vai criar programas para difundir essas informações para as empresas privadas e para o poder público. Estimular a adoção de padrões para serviços e produtos, né? Então, ela deve regular nos próximos meses aí alguma padronagem de segurança de dados, alguma padronagem de formulários e tal, para que a intimidade e a privacidade das pessoas seja protegida. Além disso, cabe à autoridade nacional promover cooperação internacional em proteção de dados com outros países e órgãos internacionais, promover consultas públicas sobre a sua atuação. Então, nós vamos estudar hoje que várias coisas que a autoridade nacional for fazer, ela tem que primeiro fazer uma consulta pública, tá? Ouvir entidades ou órgãos públicos antes de editar resoluções. Então, isso aqui é uma regra bem importante do 55J. Veja, a autoridade nacional, ela não pode criar uma resolução, se antes fazer uma consulta ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que nós vamos estudar daqui a pouco, que é um órgão consultivo e que tem representantes de várias entidades do Brasil, e sem fazer uma audiência pública. Ela não vai conseguir fazer nada sem fazer essas duas coisas. Tá? Vai ser uma resolução nova sobre as penalidades, sobre as sanções. Saiu a resolução. Você vai lá, opa, para fazer essa resolução, antes da resolução, ela ouviu as entidades ou órgãos públicos? Não, ela editou direto. Então, essa resolução é ilegal, porque ela viola o artigo 55J da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, veja, a autoridade nacional não pode sair do dia para a noite criando resolução. Ela é obrigada, primeiro, a ouvir as entidades e órgãos públicos. Veja, ouvir as entidades e órgãos públicos não é obedecer o que eles vão falar, eles vão dar uma opinião, as audiências públicas as pessoas vão dar opiniões e a autoridade nacional vai tomar uma decisão com base nisso. Bom, realizar ou determinar a realização de auditorias
estas auditorias vão acontecer aonde? Vão acontecer nas empresas privadas e vão acontecer também nos entes públicos. Então, pode ser que eles determinem auditorias nos estados membros da federação, nos municípios, em algumas empresas, vai depender de algum tipo de denúncia. Eu tenho certeza que, principalmente em época, agora, daqui a pouco nós vamos ter novas eleições, né? Agora vai ser a vez das municipais. Quando estiver chegando perto, os adversários políticos vão começar a fazer denúncias para a autoridade nacional. Para a prefeitura tal não está cumprindo a LGPD, a prefeitura, Câmara de Vereadores não está cumprindo a LGPD. A autoridade nacional vai instaurar auditoria, e se a auditoria constatar que eles não estão cumprindo, eles vão dar advertências e vão encaminhar para os órgãos de controle externo e para o Ministério Público. E aí vai vir a improbidade administrativa e os crimes de responsabilidade. Então, por isso que é importante andar na frente com isso aí, tá? Com isso aí já pronto, né? Que mais? Articular-se com as demais autoridades reguladoras de setores específicos e elaborar relatórios de gestão anual. Então, o artigo 55, ele diz que a